Olá, eu sou o professor Antonino Fernandes, sou aluno do núcleo da UFRPE, Universidade Rural de Pernambuco, tá? Sou aluno do mestrado do PROEF, coordenado nacionalmente pela Unesp. Estou aqui para poder apresentar o mapa conceitual, que é a fase avaliativa nacional da disciplina Problemáticas da Educação Física. Então, o que foi nos solicitado foi a apresentação de um mapa conceitual apresentando algumas das problemáticas que a educação física, né, que a gente encontra na educação física. Então, seguimos com a nossa apresentação. Né? Então, está aqui, né, o nosso mapa conceitual, né, tratando sobre as problemáticas da educação física e que problemáticas são estas. Então, temos como problemáticas identificadas nas nossas aulas a relação da atuação docente, a relação teoria e prática, né, o ensino do esporte, a indisciplina e o afastamento, os aspectos legais da educação física e as questões de gênero. Então, a gente vai poder trabalhar, conectar todas essas problemáticas e de que forma elas se articulam para ser um problema no processo educativo, neste caso, o problema educativo na educação física. Então, o nosso mapa, ele apresenta uma configuração dividida e interligada ao mesmo tempo, porque uma coisa acaba tendo referência com outra. Né? Então, a gente procurou fazer um sequenciamento, né, blocados, mas no decorrer da nossa apresentação vai ser perceptível o quanto a gente pode encontrar relações de um problema com o outro e a gente tentar uma superação mais adiante. Então, a primeira problemática que a gente tem é da atuação docente. O que é que nós encontramos na atuação docente? A gente tem um histórico na educação física que passou por muitas mudanças, né? Desde o seu conceito sobre área de conhecimento ou não área de conhecimento, apenas um componente de prática. Né? Então, a gente veio lutando ao longo desse tempo com leis, com medidas, com ações que pudessem, então, transformar e reconhecer a educação física enquanto um componente curricular para o ensino dentro das escolas. E as LDBs, elas começaram, então, a visualizar esse componente com outros olhos. Então, antes da LDB de 1961, né, a gente podia entender que a educação física passava por formações e atuações de professores ou não professores que tinham uma visão higienista, né, uma visão voltada exclusivamente para cuidar do corpo, da saúde, para evitar a doença. Né? Após um determinado período de tempo, né, houve uma migração desse conceito, desse olhar sobre a educação física e ela passou a ser mais esportivizada, já correlacionada a uma ideia de nacionalismo e aí refletia o que o nosso país passava para aquele momento histórico, onde os militares tinham a compreensão que o esporte poderia ajudar na educação dos jovens com essa nacionalidade a partir do esporte. Embora muitas ou todas as mulheres não eram bem aceitas nesse mundo esportivo, mas de qualquer forma a educação física passou então a ser um componente dentro da escola. Contudo, nunca houve consenso nessa relação. E a partir da década de 80, com os movimentos renovadores da educação física, há uma quebra de paradigma nesse sentido. E aí, o que ensinar e o que se aprender. E isso trouxe algumas consequências. Por um lado, professores despreparados, né? E também com ideias conservadoras sobre a ideia da educação física, transformando então em desmotivação, e essa desmotivação acabou por trazer uma não intervenção, um abandono da sua prática docente, ou seja, o que foi convencionado chamado rolar a bola. Né? Então, assim, a educação física passa então a ser negligenciada.
sendo apenas um momento onde os meninos ou meninas, os mais hábeis, pudessem então se apropriar daquele tempo e espaço, material e infraestrutura, para poder praticar aquele jogo, aquela brincadeira, aquela atividade corporal que assim o convenhece, e o professor era apenas um estilo vigia ou a pessoa que guardava ou não o material. Por um outro lado, existiam professores comprometidos e interessados nessas mudanças. E isso buscaram, então, através de formações continuadas, organizar as suas intervenções pedagógicas. Então, a gente tem, a partir da década de 80, uma mudança muito significativa, embora lenta, muito significativa no olhar sobre esse componente curricular denominado educação física. Quando a gente passa para uma segunda problemática, na relação teoria e prática, vamos encontrar também, dentro desse contexto histórico, né, essa mudança, essa migração. Se por um lado a gente vem de um movimento higienista, se a gente vem de um movimento, né, do esporte dentro da escola, o que é que se ensina, o que é que se aprende? Né? Então essa relação ela passou então a ser discutida, problematizada, e a gente precisava então entender o que significa isso. Então, a relação teoria e prática, eu passo. Eu preciso ensinar, ter um saber, existe um conhecimento. Então, a ideia procurou, então, atender da seguinte forma. O menino no sentido de discente, o discente precisa conhecer, ter um saber crítico, aprofundado. Ele precisa aprender a fazer, ou seja, saber fazer. Ele não basta só saber conceitualmente, ele precisa saber fazer e também saber o momento de aplicar esse conhecimento, ou seja, qual é a atitude, quando é que ele vai agir a partir desse conhecimento já agora assimilado. Com isso, se há um ganho no aprendizado do aluno, porque amplia a sua capacidade de leitura crítica do mundo, e assim amplia também seu repertório de aprendizado dentro da cultura corporal. A outra problemática que nós encontramos na educação física diz respeito aos aspectos legais. Né? Então, assim, durante certo tempo, a educação física ela foi se organizando, lutando para ser reconhecida enquanto componente curricular importante de aprendizado. E aí as LDBs, né, outras normativas regulatórias da educação, também envolveram a educação física nesse sentido. E existiam também intencionalidades. Por exemplo, até 1961, a educação física não era um componente curricular obrigatório para todos. Eram para alguns, mas não para todos. A partir de 1971, há uma ampliação desse leque de oferta aos alunos, porém com limitações. Uma das limitações, por exemplo, aqui que podemos citar, era que queria que na universidade os jovens se desmobilizassem politicamente, e uma das estratégias utilizadas então era que tivesse educação física no ensino superior. Com o passar do tempo, e aí a gente já vem chegando na LDB de 1997, a educação física, então, passa assim a ser um componente curricular obrigatório. Mas ainda assim, com recortes de exclusão. Por exemplo, pessoas acima de 30 anos, mulheres com prole, com filhos, pessoas ditas incapazes. E o que é incapaz? Esse conceito de incapacidade, a gente está falando sobre o quê? Né? Então, todo ser humano, né, que tem o direito à educação no nosso país, ele precisa ser dotado de acesso a conhecimentos os mais variados possíveis, e não poderia nunca ser negligenciado o conhecimento da educação física a esses segmentos que aqui citado como exemplos alguns deles. Tá? De qualquer forma, a gente tem um avanço, né, no acesso à educação física.
porém, à noite já passa a ser facultativo o ensino da educação física. Quando a gente chega agora, já recentemente, em 2017, com a tomada de decisão de fazer uma reforma no ensino médio, e isso posto em prática a partir de 2022, ou seja, a partir do ano passado, a gente tem um enorme retrocesso no campo da educação física, porque a consequência foi a diminuição da carga horária da educação física no ensino médio. Os terceiros anos não tem mais aula de educação física, cabendo apenas ao primeiro e segundo ano do ensino médio um encontro semanal para se tratar esse componente corporal, esse componente curricular que trata da cultura corporal. E isso acaba resultando em um empobrecimento do conhecimento e, por um outro lado, uma superficialidade em outros conhecimentos, gerando em nós, professores, então, a necessidade de selecionar alguns conteúdos, consequentemente, negando outros conteúdos aos alunos. E qual é o papel da escola? Senão aquele de transmitir, construir conhecimentos científicos sistematizados, dotando o aluno, então, ser capaz de fazer leitura crítica sobre o mundo e, neste caso, uma leitura crítica sobre a cultura corporal. Um outro problema identificado na disciplina foi a indisciplina e o afastamento, que também vai ter relação histórica, né? A gente vai encontrar nexo entre a indisciplina e o afastamento, mas também tem coisas que andam independentes. Se por um lado a indisciplina ela acontece, ela não acontece apenas na educação física. Ela acontece também em outras disciplinas dentro da escola, em outros componentes dentro da escola, e isso também a gente já reflete também um pouco do que esses meninos trazem enquanto currículo familiar de casa. Então, a indisciplina não é um problema isolado, mas ele também é agravado a partir do momento em que o professor desiste do seu fazer docente, quando ele desiste da sua intervenção pedagógica, porque se cria a cultura de, na hora da educação física, simplesmente eu jogo a bola e deixo os meninos e meninas fazerem aquilo que eles querem. Por um outro lado, o afastamento, ele também se dá historicamente, na medida em que meninas, por exemplo, era negada o direito à prática da cultura corporal por ser entendida como responsável para simplesmente procriar. E isso acaba gerando uma cultura de não participação da mulher nos aspectos relacionados à cultura corporal, consequentemente na prática da educação física. E isso é um dos problemas. Uma outra problemática do afastamento identificada era que os menos hábeis, ou seja, aqueles que mais precisam, né, do apoio, da intervenção pedagógica do professor para poder aprender, conhecer e assim usufruir da cultura corporal, eles eram negados pela não intervenção pedagógica. Então, essas duas problemáticas, elas têm inter-relação, mas ela também anda separadamente. Mas um agravo que a gente observa é que muitas vezes, sobretudo agora no novo ensino médio, a infraestrutura de muitas escolas, com um encontro semanal, dificulta ainda mais tanto o tempo pedagógico para a intervenção, quanto um tempo para que o aluno possa fazer sua higienização para uma segunda aula, pós a aula de educação física. Então, esse é um dos problemas que também afeta e contribui para o afastamento das aulas de educação física. Um outro problemática, e aí ela parece até ser contraditória, é a gente afirmar ou não, né, mas refletir sobre o ensino do esporte na educação física ser um problema. Ora, o esporte é um dos fenômenos da cultura corporal de maior visibilidade mundial. Então, ele tem repercussões no mundo. Ele tem repercussão, por um lado, econômica, midiática, com interesses ideológicos. Ele tem ideias que retroalimentam, por exemplo, o sistema capitalista com seus códigos. Exemplo, a seletividade. Então, se eu seleciono,
eu excluo, e é papel da escola excluir ou incluir. Então, é uma outra problemática que a gente encontra nos esportes. Consequentemente, a gente também vai encontrar nessa problemática a própria infraestrutura da escola sendo organizada para privilegiar algumas modalidades em detrimento de outras. E o porquê disso? É preciso que a gente possa refletir, então, o porquê desta situação. O que é que isso tem resultado? Resultado, afastamento de alguns alunos, né, da prática da educação física na hora do componente curricular, do conteúdo curricular esporte, passando então a escola a ser quase que responsável pela formação de atleta. E não é o papel da escola a formação do atleta. O papel da escola, sobretudo na educação física, é o papel de garantir ao aluno o acesso, o conhecimento sobre esse componente da cultura corporal, reconhecê-lo enquanto importante, poder usufruí-lo, seja da forma que o melhor o convier, mas jamais negar esse conhecimento importante para ele, até porque muitos sonham, né, em ter uma ascensão social e financeira a partir do esporte e que deposita na escola essa responsabilidade. Por fim, a última problemática discutida nessa disciplina foi a questão de gênero. Bom, se a gente vai olhar essa questão de gênero, a gente vai primeiro entender o que significa isso. A humanidade, ela é composta por seres humanos diversos e diferentes. Diferente no sexo, que tem a ver com o seu aspecto biológico, diferente do gênero, que é a forma que cada um de nós se reconhece no mundo enquanto ser, e a questão da orientação sexual, que tem a ver com os meus sentidos corpóreos e as minhas afetividades. E se o papel da escola é ensinar a todos e todas. Portanto, as aulas, as turmas precisam e devem ser mistas. Portanto, as aulas de educação física não podem jamais separar por qualquer uma dessas categorias, porque não cabe compreensão de humanidade separar. Agora, é necessário que se garanta e que se perceba, que se tenha um cuidado, que existem atividades que as diferenças corporais, em função da força, por exemplo, das capacidades físicas, a gente precisa ter determinados cuidados para garantir uma certa segurança e que o aprendizado dos movimentos da cultura corporal possam ser realizados em conjunto com meninos e meninas sem nenhuma dificuldade de relação na hora desse aprendizado. Então, essas foram algumas das problemáticas discutidas nesta disciplina, problemáticas da educação física, que elas se interligam, mas ela tem especificidades particulares. Ficamos por aqui, o nosso agradecimento a todos e todas que contribuíram para a nossa formação.